Bom dia, eu sou o presbítero José Filho e estou aqui neste dia maravilhoso de domingo, dia 14 de março de 2021. Que você seja bem-vindo aqui no nosso devocional diário. Se você ainda não é inscrito e nem assinou o canal ainda, assine o canal, se inscreva, dê o seu joinha e marque o sininho para você ouvir todos os dias o nosso devocional diário e compartilhe também para os seus amigos para que eles possam todas as manhãs estar louvando o nome do Senhor Jesus juntamente comigo toda manhã. E nesse dia eu quero trazer uma palavra no Evangelho de Jesus que Marcos escreveu, no capítulo de número 9. Eu vou estar lendo a partir do versículo 20, onde conta a história do jovem lunático. Diz assim: Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Aqui nesta passagem, os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar o demônio de um jovem que estava, como nós lemos nesta leitura, ele era desde criança que era atormentado por este demônio, e este demônio fazia com que ele ficasse surdo e mudo. E os discípulos não puderam ali então repreender, não puderam expulsar. E quando Jesus chegou ali, ele disse: Por que vocês disputais o quê? E eles então disseram, então Jesus ele começa dizendo o seguinte: Ó geração incrédula, por que vocês não creem na minha palavra? Jesus aqui está tratando algo sobre a fé, sobre crer em Jesus. Nem mesmo os discípulos estavam crendo que poderiam ali fazer aquele jovem ser livre daquela possessão. Jesus então vai conversar com o pai daquele jovem. Então ele pergunta para ele quanto tempo tem, e o pai responde que ele está naquela situação desde a infância. E ele descreve a situação dizendo que muitas vezes ele cai no fogo, na água, a fim de que aquele jovem morresse. Ou seja, o demônio levava ele a condições terríveis que fazia ele se machucar e estar ali próximo da morte. Então Jesus ele então pergunta para aquele homem: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, então, percebendo que aquele homem não estava crendo, porque já havia descrito nos discípulos dele que não conseguiram expulsar os demônios, Jesus então estava tratando da fé daquele homem e perguntou: Se você crê, tudo é possível. Quantas vezes nós também estamos na mesma condição? Estamos aqui nesta vida para um único propósito: conhecer a Jesus, ser salvo por Ele, se entregar a Ele.
A nossa missão, proposta e chamado é conhecer a Cristo, se lançar a Ele, se render aos seus pés, arrepender de nossos pecados, para que Ele possa confirmar em nós aí então o plano de salvação que Ele tem para nós. E muitas vezes em nós falta fé, e é tudo isso que Jesus está tentando mostrar-nos. Jesus estava tratando da fé daquele homem, ele disse: você crê? Se você crê, tudo é possível. E aquele homem, pelaquela condição deplorável do filho desde criança, disse: eu creio, Senhor. E aí ele disse: ajuda a minha incredulidade. O homem primeiro declarou que cria em Jesus. Quando a gente declara com a nossa própria boca que cremos em Jesus, nós então passamos a praticar a verdade de Deus. Quantas pessoas dizem que creem em Jesus, mas de forma superficial? Para nós dissermos que cremos em Cristo, é preciso que nós praticamos a sua palavra, porque quem diz que crê e não pratica a palavra é mentiroso e nele não está a verdade, diz lá em 1 João 2,4. E por isso a fé, ela vem aclopada, agregada com a prática, o viver completo em Jesus. E por isso nós precisamos crer. E após aquele homem dizer e declarar que cria em Jesus, ele pediu a Cristo: ajuda a minha incredulidade. Jesus, ele nos ajuda. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus aos nossos ouvidos aumenta a nossa fé. E Jesus, ele está transmitindo a sua mensagem para nós, para que nós possamos ouvir a sua voz e aumentar a nossa fé. É dessa forma que nós cremos em Cristo, é ouvindo a sua palavra. E Jesus, então, vendo que ali o nome dele estava sendo descredibilizado, muitas vezes na boca daquela multidão que disputava e via quem que ia ganhar, porque é uma disputa dos escribas com Jesus e os seus discípulos. Jesus então repreendeu aquele demônio e o demônio saiu daquela vida e ele ficou curado. Eu não quero focar aqui na questão da possessão, porque o inimigo, ele muitas vezes prende muitas pessoas, mas eu quero falar sobre a fé. A nossa fé. É importante nós crermos em Cristo Jesus. Com uma única palavra nós podemos ser libertos, nós podemos ser salvos. E Jesus perguntou para aquele homem: você crê em mim? Você crê na minha palavra? Se creres, tudo será possível. Você que está ouvindo este devocional neste dia, se você crê que Jesus pode resolver os seus problemas, pode salvar a sua alma, pode conduzir a sua vida, basta uma palavra. Você pode dizer para Cristo: eu creio na tua palavra. Você precisa crer e lançar diante de Cristo as suas ansiedades, a sua vida, para ter uma vida de fé, uma vida baseada na palavra de Deus. E Jesus, ele pode salvar a sua vida. Ele pode dar um sentido à sua vida. Quantas pessoas vivem em situações difíceis e só precisam de uma palavra: eu creio, Jesus, eu creio em Jesus. Nós precisamos crer para ser liberto. E Jesus, ele tem isso para oferecer para nós. Nós precisamos somente crer. Estamos vivendo em um período de pandemia. E quantas pessoas têm dúvidas sobre muitas coisas, até mesmo sobre a morte. Qualquer um de nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Mas a palavra de Deus nos conforta e nos dá a resposta final e a garantia da vida eterna. Então não podemos estar ansiosos com coisa alguma, mas lançar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas petições e a nossa adoração. Amém? Vamos orar nesta manhã, neste dia maravilhoso que o Senhor Deus entregou para nós. Pai querido, Senhor Jesus, eu te glorifico e te exalto pela tua palavra em nossas vidas, Senhor. Eu creio no Senhor Jesus e ministro a fé, a palavra em cada ouvinte que está nos ouvindo neste dia, Senhor. Com a tua palavra, aumente a fé, Senhor Deus, de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, que cada um crie nele, no coração, a fé inabalável na presença do Senhor.
para que eles possam viver dia após dia na tua presença. Que a tua palavra seja, Senhor, o sustentáculo das nossas vidas. Senhor, entregamos as nossas vidas ao Senhor e cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nossos ouvintes em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.